Pronto. Eu vou falar uma coisa que me toquei durante a semana e realmente faz todo sentido quando se fala de trabalho espiritual. Essa semana foi bem atribulada para mim, bem puxado mesmo de... Oxe, a Claudinha, tua irmã não está conseguindo entrar, manda para ela o link. Não, peraí. Não, 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 ela ela disse está que dizendo que não vai conseguir participar, desculpa. Que ela está com a questão dos problemas de alergia. É, terrível, esse negócio do antialérgico não tem como, não. E aí, me veio muito essa questão de prestar atenção no que você abre de caminhos e no que você também acaba fechando de caminhos. Porque eu estava conversando sobre o trabalho que eu estava fazendo e aí me foi falado a seguinte frase: você está cobrando pelo trabalho? Aí eu disse não, porque eu acho que não há necessidade dessa cobrança. Aí ela disse sim, porque você está abrindo um campo de servidão, porque você está fazendo uma doação de energia, e não é só uma questão de um trabalho de abertura, mas sim um trabalho de abertura de consciência e a forma como você realiza, né? E aí eu entendi que existe a necessidade, como quem bota cartas, né? Que sabe muito bem que não pode trabalhar com cartas sem troca. Então, aqui eu vou colocar a minha questão, e a gente vai fazer um processo de troca, certo? Vocês vão fazer uma... Eu não quero colocar valores, porque eu acho que eu ainda não eu não me vejo me colocando valor de preço de coisas, mas eu quero que vocês entendam que vocês vão ter que fazer uma troca comigo de alguma informação ou de alguma coisa para que a gente realmente siga esse fluxo dando que se recebe, né? Então, a gente vai trabalhar muito essa questão da troca, né? Até estava falando com as meninas, com vocês eu estou falando agora, Gerson e Claudinha, mas eu já tinha falado com a Isa e com a o Valberto e a Rosiane, né? Porque a gente já tinha se encontrado posteriormente. E a necessidade da troca se faz presente, porque é aquela história de fazer o fluxo seguir, tá? E aí a gente vai fazer esse trabalho de troca, e aí a troca fica a cargo de vocês, tá? Porque eu não, como eu falei, eu não vou querer colocar preço de trabalho, mas é uma troca mesmo, assim, de qualquer coisa, tá? E aí a gente segue o fluxo dar e receber. Tirando esse detalhe do dar e receber, outra coisa que eu não sei se para vocês foi complicado a semana, mas para mim foi extremamente complicado, porque eu senti, e uma coisa que me foi falado também por um de vocês, aquela coisa do peso que é você estar presidindo a reunião, né? E eu senti esse peso muito profundamente na quarta-feira passada, porque eu tinha várias coisas para realizar, e eu não consegui dar seguimento no trabalho com o grupo, né? Até peço desculpa a vocês, porque realmente, independente do que seja, né, existe uma energia que se faz presente e que nesse momento eu não consegui honrar, né? E aí há também essa responsabilidade de entender do honrar a energia que também vem para o trabalho, né? Então, para não deixar sem fazer a reunião e lembrar que tem esse fluxo que a gente tem dessa energia que passa para todo mundo, eu me comprometi em fazer hoje a reunião, porque eu vi que era uma questão muito necessária, né? Quarta-feira eu tive uma questão de também ajudar uma pessoa, né, que estava pedindo minha ajuda e eu não tive como dizer não, Uhum. e aí acabou que também mexeu um pouco comigo, porque eu quebrei o meu contrato, né? Então, você pode ajudar? Pode. Me veio muito isso, muito forte. Você pode ajudar? Pode, mas existe a sua responsabilidade com o trabalho, independente de. Então, isso veio extremamente forte nessa semana que veio. Foi muito puxado, mas muito puxado, assim, em camadas, assim, que eu nunca imaginei que fosse, e que eu tive que trabalhar muito a minha questão do autocontrole, né, para mim conseguir me manter centrada, né,
E aí eu percebo que, à medida que a gente vai adentrando mais e mais nesse livro que a gente está estudando, a gente vai sentindo essa energia, né? Cada vez mais forte. Alguém quer falar alguma coisa? Como é que foi a semana? Semana foi bem intensa, bem esclarecedora também. Foi desafiadora, mas eu acredito que eu alcancei os desafios. Eu tenho procurado fazer os mantras, as afirmações, os decretos, porque tem muita coisa aqui nas entrelinhas, né? Na realidade, não é nem tanto nas entrelinhas. Tirando a linguagem dele, que é extremamente formal, meu Deus do céu. Já até falei com ele, São Germain, pelas horas que são, o senhor precisa ser menos formal, porque o livro. Eu leio o livro, eu te juro, eu leio o livro, não é brincadeira, não, é verdade. Eu leio o livro, como é que eu posso dizer? Organizando os verbos, alguns pronomes, porque assim, fica bem arrastado. No entanto, ele é assim, é de uma riqueza absurda, né? E assim, a semana para mim, ela foi bem desafiadora, mas eu acho que eu me mantive dentro daquilo que eu me propus, tá? Eu acho que na semana atrasada, para mim, na segunda semana foi a mais Mais intensa, né? mais intensa, mesmo, mais pancada. Enfim, a gente vai criando táticas, né? Sim, Porque é uma batalha da gente com a gente, né? Aí, sim. voltando à questão da troca, o que é a troca? Não entendi. A troca de qualquer coisa que você quiser me dar, entendeu? Hum, A troca ela vai ter que acontecer. Pode ser uma questão de uma troca financeira? Pode. E pode ser uma troca de alguma coisa. Por exemplo, fulano sabe que eu gosto de vinho, me dá um vinho. Certo? É entendi, isso, tá? entendi. É troca, tá? Para literalmente trabalhar essa questão de eu aprender a receber. Entendeu? Ah, Porque eu sou muito de dar, é, certo? é, Eu sou muito de dar e pouco de receber. E aí eu abro um campo de servitude, que é muito forte na minha casa, entendeu? verdade. E a coisa, então eu tenho que quebrar essa energia, né? E a É, gente não verdade. quebra essa energia da Aprendendo noite os para valores, o né? dia. Uhum, exato. É isso que eu estou falando. Por isso que Entendi, eu não coloco o trabalho com preço, mas eu coloco a questão da troca como importante. Entendeu? entendi. Tranquilo. Para mim tá ótimo. É isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Gerson, Isa? A minha semana foi tranquila, graças a Deus. Voltando para o livro, foi justamente na quarta-feira passada, né? Eu estava desesperado porque eu tinha que fazer um trabalho e as pessoas que eu terceirizo esse trabalho não conseguiram me entregar ele, né? Aí, rapaz, parece um negócio. Eu fiz a leitura do livro, fiz as minhas anotações, fiz as orações. Aí uma coisa botou assim na minha cabeça, rapaz, faz tu mesmo. Nunca tinha feito isso. Aí eu peguei e fui editar um vídeo, que eu faço geralmente o áudio. Aí o cara queria o áudio com um clipezinho, né, com o vídeo. Aí eu fiz o vídeo, fiz um curso aqui no YouTube, abri o programa, baixei o programa, mexi, aprendi a fazer, fiz o vídeo e o cara aprovou o vídeo. Olha aí. De primeira, assim, foi um negócio. Tanto é que eu fui fazer depois do vídeo, eu não estava conseguindo fazer. Mas aí eu estou estudando isso e já estou me aprimorando. Então, o que aconteceu foi que eu gerei mais uma profissão para mim por conta disso. Não terceirizo mais, hoje eu consigo já fazer os vídeos. E foi muito, muito forte isso, porque. Desafio, né? Oi? Foi um desafio, né? Desafio.
total. E eu E consegui fazer. você se pôs ali, você não fugiu, não saiu por Não, tangente e meti as realizou. caras, meti as caras e disse assim, não, eu vou fazer, eu vou conseguir, e consegui e fiz. Aí ficou muito aquilo na minha cabeça, rapaz, basta você meter as caras e dizer que vai conseguir e estudar para isso que você consegue. É não só dizer assim, eu vou fazer e não ter a ação, né? Esse capítulo, para mim, ele foi muito forte na questão da causa e efeito, né? Fala bastante. Até anotei aqui alguns tópicos, né? Que eu acho que muito me identifiquei. Que, assim, a chave simples para a felicidade perfeita e para o seu inerente poder sustentador está no autocontrole e na autocorreção. Ou seja, você tem que se controlar nas situações, não deixar as energias te absorverem. E a autocorreção. Errou, na hora você vai lá e diz assim, rapaz, isso aqui está errado. Isso aqui está errado, não está certo, não. Aí, na parte fala, isso é muito fácil de conseguir quando o indivíduo aprendeu que ele é a presença eu sou. A inteligência que controla e dirige todas as coisas. Então, tem um termo aí que os policiais usam, até passa nos programas de policiais, que é a desinteligência. O cara cometeu uma desinteligência. Eu fiquei assim, não, nem existe essa palavra no vocabulário, mas desinteligência. Eu fiquei, rapaz, aí eu fiquei com aquele negócio na cabeça. Que a inteligência controla tudo. Ah, o cara inteligente é aquele cara que estuda. Também, o cara inteligente é isso. Mas a inteligência emocional, para você parar, ver qual é a situação e ver e fazer a autocorreção daquilo ali. Outra parte. Chegou a época em que todos devem compreender que pensamento e sentimento são as únicas e mais poderosas forças criadoras na vida e do universo. Tudo se faz com pensamento e sentimento. Você pensa, você vai agir no sentimento. O pensamento faz doenças, mas também faz a cura. O pensamento faz o mal, mas também faz o bem. Assim, a única forma de usar este pleno poder do pensamento e do sentimento, que é Deus em ação, no caso somos nós, consiste no autocontrole e autodisciplina, com os quais se pode rapidamente chegar à conquista e à compreensão. Dirigir e usar este poder criador do pensamento sem limite algum de qualquer espécie. Aí eu estava vendo a oração do círculo eletrônico, é pelo poder do círculo eletrônico que eu criei ao meu redor, não mais possa ser afetado por dúvidas e temores. Alegremente seguro o cetro do meu eu sou e penetro resolutamente em quaisquer das altas esferas que almejo, retendo perfeitamente, clara e conscientemente a memória da minha atividade naqueles planos. Ou seja, quando a gente vê defeito, a gente sente alguma coisa que deixa a gente com raiva, o outro sentimento, a raiva ou outro sentimento, pode ter certeza que aquilo está na gente. A raiva está na gente, não está na pessoa que a gente está sentindo a raiva. Quando a gente fala mal de alguém ou de algum acontecimento, se isso abala a gente, pode ter certeza que isso está na gente. Eu tinha aprendido isso em outras reuniões, que você está dizendo que, pô, aquele cara ali é fuleiragem, aquele cara não presta tal. Eu vi até num filme de Chico Xavier, aquele que o Emmanuel falava para ele, será que ele não presta? Ou é você que está vendo isso em você? Eu digo, rapaz, é verdade. Se você vê uma coisa assim, a mesma não te causou sentimento alheio, pode ter certeza que você está livre desse problema. Se ela não te causou isso. E só para finalizar, a atenção é um canal pelo qual flui a poderosa energia de Deus. Se você der atenção àquilo, através de pensamento, de sentimento, para executar o que for ordenado. Tanto para o que você acha que é certo, tanto para o que você acha que seja errado. Não sou eu que vou dizer o que é certo e o que é errado, cada um tem os seus erros e seus acertos, né? Quando permitis que vossa atenção se fixe em alguma coisa, nesse momento, vós lhe dais poder para agir. Isso significa que só pode existir uma qualidade ou aparência em vosso mundo. E esta é que
vós mesmo lhe outorgas, você que dá essa autoridade, você é o seu senhor, você que dá essa autoridade. Então, como vocês falaram aí no início, me voltei em sentimentos, aí incrível, né? Eu estava falando disso aí veio uma frase de Chico Xavier, que eu não lembro qual, não me recordo, não. Eu sei que falava que isso aqui é uma passagem. O que você está vivendo aqui é uma passagem, é um karma, é uma coisa que você pediu para estar aqui. E você, as pessoas não podem usar, mas eu uso. Você está pagando alguma coisa que você fez. Pagando não, você está aprendendo, voltou para aprender alguma coisa que você deixou para trás na sua vida, nas suas vidas passadas, ou até mesmo nessa. Então, tudo que vem é seu. Receba. Às vezes também pagando. É, é isso. Isa, quer falar alguma coisa? Eu quero. Ah. Esse capítulo, ele foi assim um molho de chave que eu encontrei para colocar na porta para abrir. Porque antes de fazer a leitura do capítulo, já estava sendo falado muito do alto, duas palavras que vêm no livro, nesse capítulo, desculpa, é o autocontrole e autocorreção, né? Mas também Isso. vem acompanhada da autorresponsabilidade e do autoconhecimento, digamos assim, que está sendo muito difícil passar por todos esses altos, sendo que eu posterguei a minha vida inteira. Então é muito ruim. É ruim pelo fato de passar pela dor, ter que reconhecer, passar por essa dor inteira para poder ter, como fala no capítulo, né, essa felicidade perfeita, porque é muito às vezes, quando você não tem todos esses conhecimentos, ela fica muito rasa, porque a felicidade é momentânea, né? Todos os estados são momentâneos, mas eu acho que quando você não tem esses altos, acaba que fica mais raso ainda. Então, o que eu pude tirar desse desse Nesse capítulo é o que ele fala lá no finalzinho, que ele fala da chama dourada, né? De que a gente fica em estado de ouro, mas antes de estar em estado de ouro, a gente fica na chama vermelha. E eu acho que eu tô assim no vermelho carmim. Eu nunca imaginei estar, mas é isso. Esse capítulo é muito legal, porque ele inicia já falando da felicidade perfeita, né? Inicia o quê? Inicia falando da felicidade perfeita. Sim. A felicidade perfeita. Ele já inicia falando. A felicidade perfeita passa pelo autocontrole e pela autocorreção. Entendeu? E aí fica aquela coisa, porque a gente, como assim felicidade perfeita? Como isso é possível? Será que isso é possível? Né? E fica muitos questionamentos, porque o que seria esse autocontrole e essa autocorreção? Como chegar nesse autocontrole, nessa autocorreção? A grande questão é a gente entender isso, né? E é importante a gente saber que, para a gente ter esse autocontrole, eu primeiro, antes de mais nada, lembra que a gente começou, tudo é um bloquinho de coisas que vão se juntando. Entre os bloquinhos, a gente falou uma coisa que era muito importante a gente começar a fazer, a ter uma rotina. Lembra que a gente tem que começar a desenvolver uma rotina de dia para que a gente comece a perceber quando a gente está saindo do eixo, né? Porque se a gente tem aquela rotina de fazer tudo aquilo no meu dia e naquele dia eu deixo de fazer alguma dessas coisas, algo está abrindo algo que eu passei, que não percebi, me tirou algum momento, me trouxe algum desequilíbrio que não me permitiu finalizar aquilo. E o que seria isso? Né? E é onde entra a questão de que, para mim poder ter esse autocontrole, eu preciso entender o que são os meus gatilhos emocionais.
aonde é o meu ponto de gatilho que começa a mudar a visão dessa minha estrutura, entendeu? Como eu vou conseguir trabalhar essa estrutura? Deixa eu só voltar aqui, peraí. Deixa eu parar aqui, deixa eu voltar aqui, porque ele foi lá para frente. Deixa eu voltar para cá, botar isso aqui para de novo, e botar aqui. Pronto. E entender como é que eu vou fazer para trabalhar isso, né? Essa questão do autocontrole, ela passa muito do eu fazer a minha culpa. Não é minha culpa de me culpar, não. É de eu analisar os meus sentimentos e eu dar nomes a eles. Não só querer passar esse sentimento, não. Estou sentindo raiva, mas eu tenho que entender por que aquela raiva começou também. Entendeu? Eu tenho que anular? Tenho, porque senão eu vou me desequilibrar. Sim, mas eu preciso, antes de mais nada, entender e detectar como é que eu vou, qual foi o ponto que me desequilibrou, qual foi o ponto que me tirou do eixo, que foi me afastando daquela minha rotina diária, né? Que aí é onde entra essa questão de quando você começa a criar essa disciplina dessa rotina, você começa a perceber esses desvios e a começar a cuidar desses desvios. E esses desvios começam de uma forma muito mais simples. Ela começa lá nos pensamentos. Ela começa nas primeiras visões aqui, um pensamento que vem do nada, uma sensação ou uma pessoa que traz um sentimento, né? Tem aquelas pessoas que a gente tem mais dificuldade de lidar, e essas pessoas nos trazem grandes aprendizados, porque a gente é literalmente testada todos os dias com essas pessoas, né? Porque é através dela que a gente vai começando a se perceber, que é um reflexo, né? Como o Gerson falou, de que eu tenho raiva, mas a raiva não é do outro, a raiva é minha, né? Então, o outro só demonstra que o que está dentro de mim, né? E aonde é que eu tenho que trabalhar? Aonde é o ponto? Porque ele só é a consequência. A origem dessa raiva não passa por mim. Aí você fica, mas onde é que você conseguiu ver tudo isso nesse capítulo que eu não vi nada disso que você está falando, né? O que eu estou falando tem muito a ver com a questão quando ele senta aqui e fala de pensamento e sentimento, né? A gente tem que começar a parar um pouco para analisar esses dois pontos da vida da gente. É nesses pontos que a gente sente literalmente os nossos desvios, porque a gente pensa e aí a gente começa a processar aquilo já vem um sentimento sobre aquela situação, já traz um gatilho de uma outra questão que a gente já vivenciou, e aí a gente vai entrando numa energia que não é tão legal, né? E aí a gente tem que aprender a lidar com essa questão dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. E saber, literalmente, eu tô com raiva? Tô com raiva. Se eu tô chateada, sim, eu tô chateada. Chateada com quem e por quê? Entendeu? É onde você internaliza, literalmente, me enxergando. Olha, eu tive inveja de fulano. Eu tive inveja de fulano. E eu não sou uma pessoa invejosa, mas eu tive inveja. Por que eu tive inveja de fulano? Que falta é essa que eu estou tendo que eu projeto no outro? Quando eu vejo o outro no sucesso. E aí aquilo eu não desenvolvi esse sucesso e eu fico invejada. Eu fico, oh meu Deus, por que que ele pode e eu não? Né? E na verdade é muito mais profundo do que isso. Não é o que ele pode e eu não. Todos podem. A diferença está em eu olhar para onde é o ponto que me desequilibra, que me traz essa falta, né? Porque ele fala muito claro sobre isso, né? Ele fala que essa questão da gente tem que aprender a se conectar para manifestar as coisas boas. E aí a gente vai se conectar com o que a gente que vai fazer as conexões, a gente que vai trazer os melhores ou os piores momentos da vida da gente, né? Então é aí onde a gente tem que parar para fazer essa visão. A gente tem a sensação negativa, a gente tem que sim verificar o que é esse sentimento. Por que é que está vindo esse sentimento? Por que está vindo essa sensação? Né? O que é que eu preciso olhar ali com carinho para mim, literalmente, trabalhar, entendeu?
Alguém quer falar alguma coisa? Eu quero. Só essa frase que, rapidinho, que é no final, né? Que ele fala que eu sou a lei, eu sou a justiça, eu sou o juiz e eu sou o júri. Voltando aqui ao capítulo 8, né? Isso. Pronto. Ele fala do autocontrole, né? O autocontrole é exercido quando se reage da seguinte forma diante de qualquer fato desarmônico que se apresente. Não, isso não é verdade, porque o meu eu sou é perfeito. Eu escutei durante muitos anos uma mulher, que era a dona Fitz, de novo, é porque esse do eu sou traz muito ela. Não tem como. Violeta era a boca dela, né? E ela passava as coisas com muita convicção e ela não se importava, porque ela não tinha compromisso com as pessoas entenderem. Ela precisava entender e vivenciar aquilo dali, né? Como toda boa sagitariana, ela é muito forte e aquilo assim, meio que me assustava. Mas hoje eu entendo muita coisa, né? Esse autocontrole, né, que ele vem justamente sempre junto. Autocontrole com. Cadê, meu Deus? E a Autocontrole. autorresponsabilidade, não? Não, é o autocontrole. Correção. E a autocorreção, né? Uhum. Pronto. Então, quando você diz, não, nada disso é verdade. Nada disso é verdade. Isso te transporta dentro, assim, de várias situações. Assim, saindo um pouco do dia a dia apenas e entrando para o quesito, o que a minha mente pode aprender aqui com esse livro? Né? Qual viagem que eu posso fazer dentro de mim mesmo, me autoconhecendo, sabendo por que eu tive inveja, sabendo por que eu fiquei com raiva, sabendo por que eu estou chateada, e através de saber de tudo isso é que eu vou procurando me melhorar. Né? Isso tudo é introspecção, é como a Isa estava dizendo, é autoconhecimento, né? Autocontrole, autocorreção, tudo isso acontece com autoconhecimento. Né? Então, a capacidade de você é um decreto, né? Não, isso não é verdade, porque o meu eu sou é perfeito. Né? Apago toda imperfeição criada pela minha consciência externa, ou seja, pelo meu eu inferior, e não aceito senão a perfeição manifestada. Ele fala aqui no livro desse decreto, o que é, Andrés? É um decreto? É um apelo? Em Eu que não sei. sentido, Cláudia? Eu acho que aqui, ó. Não, isso não é verdade, porque o meu eu sou é perfeito. Apago toda a imperfeição criada pela minha consciência, pelo meu eu inferior, e não aceito senão a perfeição manifestada. Está decretando, Sim. né? Tá decretando. É um Tá decreto. Então, decretando. Tá quando ele decretando. fala sobre esse decreto aqui, ele te leva para se autoexaminar, né? Porque ele vem com o teu ego bem na tua cara, porque eu estou com raiva, porque eu tô tendo inveja, porque eu não sei o quê, por isso, por aquilo. Ele te mostra, te bota ali um espelho na tua cara, bem bonitinho, e diz assim, olha o que foi que o teu ego fez. É isso Sim. aqui o teu eu sou? Isso aqui é o teu eu sou? Porque assim, ó, na espiritualidade, tudo que vale é a intenção. Aliás, na minha opinião, tudo que você vai fazer é a sua intenção que determina a energia daquilo que está sendo regido. Você vai abrir uma emissora de televisão, vamos lá. Você está somente com a intenção de dizer o quanto você é poderoso? Qual é a sua intenção? Entende? Ou você vai socorrer uma pessoa com a intenção apenas de socorrê-la? Qual é a sua intenção em cada ato seu? Né? Então, quando você faz a autocorreção, qual é a sua intenção? É apenas decretar ou é se autocorrigir?
Porque ler esse livro é trazer São Germain para o dia a dia. Ele está pegando na mão, ele Sim, está quase desenhando aqui. ele desenha. Na Ele verdade, ele implora. Né? E ele fecha, acho que é não sei se é esse capítulo, é o próximo, ele fecha pedindo que a gente faça uma meditação de manhã e à noite, no outro. né? No outro capítulo, né? Que um vai complementando o outro, né? Não Uhum, deixa de ser a mesma coisa. sim, Então, o que eu sinto são responsabilidades muito desafiadoras e muito bonitas. Muito, assim, sensacionais. Sabe, sim. eu não consigo tirar da minha mente essa palavra todas as vezes que eu abro o livro de Ouro de São Germain para ler. Porque é sensacional, ele mexe com as suas sensações, ele superlativa tudo, ele está falando para nós, gente, é como se ele tivesse entrado na atmosfera terrena, diminuindo todas essas percepções que são gigantescas, que é o eu sou, a nossa condição de compreensão humana. É uma coisa muito grande, é uma coisa muito sensacional. Então, Sim. assim, foi o que eu fiz, eu peguei e anotei. Estou fazendo uma página para mim, minha filha, com os decretos, porque é muito decreto. Ótimo, O homem deixa perfeito. decreto demais, né? Deixa. Então, essa possibilidade de você apagar, né? Para você apagar, você tem que se auto-perceber, você tem que sentir os seus defeitos, e você tem que perceber a sua intenção em fazer aquilo dali. Será que eu estou sendo isso mesmo? Será que eu fui verdadeira? Por que eu estou mentindo para mim? Estou tentando impressionar quem? Eu estou querendo dizer o quê para quem? Eu estou querendo fazer isso aqui para quê? É uma coisa muito grande, muito grande. Então, ele vai e diz: apago toda imperfeição criada pelo meu eu inferior e não aceito senão a perfeição manifestada. É verdade. É Assim, muito grande isso aqui. Né? é Muito assim. o uso do contínuo. Peraí. Só um minuto. Com a Tá. afirmação, eu sou o poder do meu completo autocontrole para sempre. Aí ele Aí, diz que no último parágrafo da página 66, né? Com a uhum, afirmação, eu sou o poder do meu completo autocontrole para sempre sustentado. Para sempre sustentado, né? É uma coisa, é bem forte. é muito forte e é de um alcance total. Ou eu tô, assim, como é que eu posso dizer? Ou eu tô aumentando as coisas, né? Porque eu não consigo ver eu consigo praticar esse livro dentro dos decretos e dos exercícios, né? Eu me lembro Sim. muito bem dos filmes que eu assisti de Cristo, sobretudo o Chosen, que ele mostra muito quando Jesus saía para orar. Sempre Jesus estava saindo para orar, sempre Jesus estava saindo para ficar só. Ele não dizia que era para orar, mas é óbvio que era para orar. Ele tinha que se municiar, ele tinha que se reconectar, né? Então, fica para nós o exemplo. E fica aqui o pedido também do São Germain, porque há que haver um mergulho dentro desse estudo. Esse estudo é muito sério, É né? muito. Eu me lembro que eu tinha era medo, o pessoal falava com a Andresa, logo que eu conheci a Andresa, o estudo do eu sou, não sei o que, e a Andresa falava, eu disse, meu Deus, eu nunca vou entrar nesse estudo. Deve ser a dona Fides lá na porta com o relho, e a Andresa aqui mandando a segunda remessa de relho também, porque o povo falava, e realmente é exatamente como o estudo está deixando, as reuniões tá trazendo para o nosso dia a dia, esse monte de desafio, né? Essa nova função do gesto dentro do contexto dele, que ele precisava pagar, foi um desafio, né? Foi Foi. uma novidade. Né? Assim como gente, eu paguei uma empresa e depois eu paguei um pessoal para fazer um balanço na loja e uma menina só para
digitar todos os produtos que tinha na loja. Sabe o que aconteceu? Essas 2 vezes, nenhuma deu certo. Acredita? Nenhuma. Acredito. Aí eu, lindinha aqui, lindinha de mamãe, né? Criancinha escondida, né? Só que não, me escondendo. Onde é que... o autoconhecimento da Isa, né? Que a Andresa bem falou aqui. Porque eu não sei, eu não sou, eu não tenho conhecimento com internet, sei o quê. Falei aqui, eu acho que ou foi com você no WhatsApp, Andresa, ou foi aqui na reunião, não lembro. Que eu tinha Foi na começado, cidade. foi no WhatsApp, né? Que eu tinha começado eu tinha decidido que eu mesma ia fazer. E acabou-se. E eu peguei e preguei os papeizinhos do passo a passo como fazia. Gente, dá para fazer de olhos fechados. E eu estou fazendo, e te juro, eu não vou levar mais do que 20 dias para fazer o que uma equipe inteira passou 2 meses e não fez. Então, essa leitura, que não é uma leitura de palavras, nem de frases, nem de parágrafos, e nem apenas de um livro, essa leitura, ela te desafia. Sim. Ela te diz assim, e aí, vamos ver agora? Eu cheguei aqui, eu sou o livro. Eu E sou é um livro assim. de ouro, né? É como a Isa fica igual um coelhinho. Eu noto que ela fica igual um coelhinho. Meu Deus, né? Novinho para ela, né? Mas é mesmo, é muito É forte. muito E forte. aí, quando ele diz, eu apago toda a imperfeição criada pela minha consciência externa, ou seja, pelo meu ego, pelo meu eu inferior, e não aceito senão a perfeição manifestada. Para você praticar isso aqui, você tem que todo dia rezar de manhã e de noite. É. E eu Não tem vejo como. também que você pode, inclusive, trabalhar com Ho'oponopono na questão do sentimento em si, tá? Porque ali naquela parte que ele fala, né, muito assim, eu sinto muito, eu acolho aquela sensação, né? No próximo Eu capítulo, ele sinto fala muito, dos entendeu? perdões. Isso. É engraçado que eu fiz esse primeiro capítulo sem ter lido o segundo e depois só complementou, me veio muito esforço, né? Uhum. E aí, eu percebendo que eu senti aquilo, eu vou acolher, eu vou me perdoar. Eu me dou o direito de sentir, entendeu? Porque não é renegar, gente. A gente não consegue Exatamente. fazer a mudança se a gente Sem não você acolhe. sentir. É verdade. Então, eu tenho que acolher. Depois que eu acolhi isso aqui, eu passo a amar isso aqui, né? E aí, quando eu amo, eu consigo ressignificar, porque ele Ele já não fala, é mais pesado. ele fala aqui, Andressa, isso aí, ó, exatamente o que você está falando. Ó. Escutai. Tem sido provado de 1000 modos que o efeito de uma coisa não pode trazer uma felicidade. Só pela compreensão da causa que opera pode Exato. o indivíduo tornar-se senhor do seu mundo. Pronto. Traduzindo, como a linguagem do livro é muito tantantã, né? Traduzindo, é exatamente isso aí. Eu tenho direito de Exato. ser humana, porque eu sou humana. Eu tenho Não, nós direito de fazemos errar, parte. né? E é isso. E eu, E é e eu, isso. e eu tenho que me amar. Eu tenho que me amar. Se eu não me amar, eu só vou piorar. Eu Exato. vou me distanciar cada vez mais da minha presença eu sou, e eu vou me tornar cada vez mais densa, mais elevar a vibração mais pesada. Então, eu tenho que me amar, apesar dos meus defeitos, fazer o meu Ho'oponopono. Menino, meu Ho'oponopono demora muito, né? Mas tem que fazer. O próximo É, mas você pode até fazer só a frase mesmo, né? Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Você pode fazer pode só essa fazer frase. assim, né? Aí o que eu recomendo? Numa situação dessa, você consiga interiorizar cada uma dessas palavras. Claro, Eu sinto muito, meu eu, por eu ter sentido isso. Eu te perdoo, meu eu, por ter sentido isso. Eu amo você, apesar de tudo. Você foi importante naquele momento, mas agora já não faz mais parte. Agradeço, reconheço e te liberto. Aonde entra a ressignificação, que é verdade, o sou grata. Sou verdade. grata A porque você fez gratidão. parte.
Então, essa parte, ela é muito importante, entendeu? Então, assim, eu preciso interiorizar essa parte porque é nesse momento que eu faço todo esse processo do Ho'oponopono, é que eu consigo fazer essas mudanças. É onde entra essa questão aqui, quando ele fala da parte que você leu, não, não, isso não é verdade, porque é perfeito. Quando eu começo a trabalhar o Ho'oponopono, eu começo a interiorizar essa perfeição, entendeu? Apago toda imperfeição criada. Como é que eu vou apagar essa imperfeição se eu não acolher primeiro? Se eu não Verdade. ressignificar, não tenho como fazer isso sem passar por essas etapas. Então, ele é muito bom, mas ao mesmo tempo ele é muito sucinto. Por isso que eu falo um pouco, porque se a gente fica muito preso nisso aqui, a gente acaba virando meio que robótico, entendeu? Exato. E a gente precisa literalmente na verdade, fazer o movimento de mudança. E esse movimento de mudança, ele exige essa quebra de paradigmas, dessas crenças, Padrão. dessas dores, entendeu? Então, nada disso vai poder ser feito se você não fizer isso, entendeu? Então, esse aqui é perfeito fazer, mas eu recomendo que antes de fazer você faça um Ho'oponopono, para que você ressignifique e depois incorpore essa afirmação, porque você fortalece o seu desejo, entende? Sim. Não, o Ho'oponopono, Andressa, ele é um fundamento. Ele é um Sim, fundamento, porque sim, ele te coloca, ele te coloca diante do que tu fez, do que fizeram a ti, ele te faz analisar, ele te faz ressignificar, ele te faz perceber a necessidade de humildade, humildade em perdoar e humildade em pedir perdão também, muitas vezes, né? Então, o Ho'oponopono, ele é um fundamento da espiritualidade, né? Porque ele vai, acredito que por ondas, ele vai sim, é exatamente ressignificando, como isso. você estava falando, né? Exatamente, é por ondas mesmo. É preciso que, voltando aqui ao primeiro capítulo, que você seja sincero e humilde o suficiente para se perceber o autoconhecimento, né? E fazer esse Ho'oponopono, como você disse, sentindo. Mas, assim, porque o que eu quero falar, que eu percebo desse livro, que ele te convida, até mesmo pela energia. Meu amor, esse livro, ele bota meu amor, ele bota o seu mundo para funcionar, bebê. Ele arranca a cerâmica do chão, se você não quiser cavar o buraco, ele mesmo vem aqui, ó, a cerâmica quebra tudinho. Se você tiver que cavar, você vai ser cavado. Se você tiver que voar, você vai voar. Entendeu? Ele bota tudo em movimento. Ele é um convite. Pelo menos a minha vida ficou bem agitada depois que Sim, esse curso começou. E eu já sabia que iria ser assim, porque é o segundo, né? Então, que eu falei dessa questão, eu apago toda a imperfeição criada pela minha consciência externa. Não foi dizendo que as palavras vão fazer isso, porque isso só é possível através do Ho'oponopono, sinceramente falando. Né? Tanto que ele vem no capítulo seguinte, porque ele é assim, ó. Ele diz, vem cá, bebê, vem seu eu sou. Mas aí no próximo capítulo ele vai dizer assim, tá vendo aqui as coisas doidas que tu fez? Agora vamos aprender a organizar isso aqui. Entendeu? Ele vai te dizendo que tu pode e ele vai te mostrando as possibilidades de coisas negativas que a gente faz, que a gente sente, que a gente omite, mas que a gente realiza energeticamente, né? Porque aí ele vem e vem te obrigando, né? Se você levar a sério o estudo ele te encaminha, não vou dizer que te obriga, porque a espiritualidade não obriga, né? O livre-arbítrio impera, mas ela te encaminha, né? Porque ele veio com um mapa, né? É um mapa esse livro. Mas aí você tem que olhar, você tem que se calar,
Você tem que se ouvir, se perceber o que você está fazendo com você, com o próximo, né? Porque essa frase, esse decreto aqui, ele só é válido depois desse exame, que é o Ho'oponopono. Sim. Isa, tu quer falar alguma coisa? Eu tô mais processando esse momento, então eu vou ficar mais em silêncio. Tranquilo, processe. Se precisar conversar depois, é só falar comigo, tá? Gerson, quer falar alguma coisa? É só complementar, né? Vocês falaram praticamente o que eu tinha anotado aqui. Se perdoar e deixar seguir o fluxo. Eu nem lembro que eu escrevi isso aqui, mas foi eu que escrevi, não é do livro. Não é esquecer, é deixar aquilo como exemplo para não mais acontecer. E se acontecer, não lhe fazer mal, nem lhe afetar. Quando lá não lhe faz mal e não lhe afeta, significa que está perdoado. A menos que perdoeis, como esperar ser perdoado? Como já dizia a oração de São Francisco, Exato. perdoando que se é perdoado. E ele fala lá que é uma das mais graves leis a ser aplicada na experiência humana. Se os indivíduos em geral e muitos discípulos pudessem ao menos ver como eles se prendem a coisas desnecessárias, permitindo que a mente revolva assuntos discordantes que já passaram, que não podem ser remediados por meio dos sentidos externos. Como a gente tem muita coisa que a gente remoe dentro da gente e fica com aquilo, e, rapaz, não adianta. Tem até um filme que passa que não é o filme, não, é Dalai Lama, que o cara cospe ele, o cara xinga ele, o cara fala mal dele. Não, ele não falou mal de mim, não, ele falou mal dele. Ele falou para ele, porque não entrou em mim, é fácil. É nada, meu amigo, é muito difícil. Não. Nosso ego é uma criancinha, ainda tem que aprender muito. Aí ele volta a falar no capítulo que o pensamento e os sentimentos são um único poder criador. E com tais pensamentos e sentimentos não cheguem a atingir ou a prejudicar o seu objetivo, são obrigados a voltar e trazer consigo as condições emitidas pelo indivíduo que os projetou. É sempre como acumula energia. Sempre, como ele está falando aí. A raiva não vai para o outro, ela está em você, ela vai ficar em você. Enquanto você não se perdoar, perdoando o outro, você está se perdoando. Exatamente. Aquele que mantém pensamentos daninhos em reação a terceiro está, na realidade, destruindo a si próprio, seus negócios, interesses. Não há meio possível de evitar isso, a não ser que o indivíduo desperte e conscientemente inverta as correntes. É aquela coisa que a gente está falando, causa e efeito. Você faz, você recebe. O discípulo... Isso aí, desculpa, porque essa parte já está falando mais do capítulo 9. Você não está lá, não? Porque isso, Não, eu estou no 8 ainda. Eu estou no 8 ainda. Vocês Eu não tô falaram no 9. exatamente o que estava anotado no outro aqui. Sim, é por isso que eu estava falando que eu fiz essa primeira parte sem ter visto o nono, e quando eu fui para o nono, ele se complementou. Para a gente não seguir lá para frente, a gente ainda está no 8, terminando aqui esse processo do 8, aí é por isso que eu te cortei, para a gente não entrar no outro capítulo quando a gente ainda não terminou o 8º, né? Mas o que é muito interessante que fica, né, nesse sentido, é da gente perceber que tudo é um degrauzinho. A gente vai subindo degraus, e a gente não vai subindo degraus porque a gente quer. A gente é colocado para subir. Verdade. Entendeu? Por nós ficaríamos na inércia, porque a nossa mente, ela não tende a querer desafios. Ela é aquela mente que, quando ela é desafiada, é que ela vai se trabalhar. Ela não procura o desafio. Entenda bem. Então, a gente está quando entra nessa questão dele falar muito aqui, tem uma coisa que ele fala nesse discurso, que ele fala de uma parte aqui que eu acho maravilhosa, que é um decreto, né? No nono, no 8º. Na página 67. É o primeiro parágrafo. Pelo poder do ciclo eletrônico que eu criei ao meu redor, não mais posso ser afetado por dúvidas e temores. Alegremente seguro o cetro do meu eu sou
e penetro resolutamente em qualquer das esferas que almejo, retendo altas perfeitamente clara e consciente a memória da minha atividade naqueles planos. Então, tudo que eu quiser e precisar, eu venho aqui e vou falar com esse poder desse ciclo eletrônico. E ele é muito claro em dizer que eu criei ao meu redor. Verdade. Então, é muito importante a gente ter essa visão. Então, o que eu estou criando ao meu redor? O que eu Verdade. quero precipitar ao meu redor? É muito interessante, porque assim, nesse momento eu estou num momento de muito de aprendizado, porque eu estou passando por um processo na contabilidade de muitas mudanças. Então, cada dia tem uma mudança diferente e uma mudança completa, porque a gente vai mudar todos os impostos. Então, é muita informação. E o interessante é que eu digo assim, Senhor, eu preciso saber isso aqui e não dá tempo, dadas as informações. Mas é impressionante que todas as informações que eu preciso, elas vêm para mim. Elas só chegam. Eu não preciso pedir, eu só boto que eu preciso da tal informação. Eu preciso que as informações que eu não sei nem quais são as informações que eu preciso. Entenda bem. Vou já mostrar você aqui no livro, lá no escritório, ó. A expectativa é uma consciência, gente. A expectativa é uma consciência qualificadora, muito prazerosa, muito poderosa, que convém manter. A expectativa intensa é algo de magnífico. Ela manifesta sempre. Ou seja, você tem a expectativa, vibra na expectativa, não dá tempo. Mas o que é o tempo? Não existe tempo, espaço, é outra coisa. Você vai lá, e aí você vai e traz. entendeu? E as coisas vêm, entendeu? E aí Esse elas poder aqui que ele se fala. colocam, né? E assim, é muito interessante que, à medida que a gente vai desenvolvendo esses degrauzinhos, gente, a gente vai conseguindo fortalecer cada vez mais essa habilidade de precipitar. Que essa parte é muito importante a gente entender. A gente consegue precipitar tudo que a gente precisa. Você vê, por exemplo, você falou agora uma situação da tua loja, que você contratou uma pessoa, contratou outra, quando viu, precisou entrar, e quando você entrou, você viu que em 20 dias você vai conseguir resolver o problema da loja que está 2 meses. Na verdade, eu não digo mais, desde quando ela surgiu. Verdade? Entendeu? Não é daqui 2 meses, é desde quando ela surgiu. Quantos anos existe a loja? Entenda? Então, é onde você começou a precipitar. Por quê? Porque eu comecei a me colocar no meu degrau de aprendizado. Assim como o Gerson se colocou no degrau de aprendizado. Precisei, vou fazer, e aí realiza. A coisa vem e flui. Por quê? Porque eu me permiti. Verdade. E aí, esse livro, ele vem e movimenta tudo, filho. Precisou de movimento. Literalmente. Isa, tu levantou a mãozinha, pode falar. Muito isso que eu estou vivendo agora, né? De você se colocar e de você entrar naquela situação, de você reconhecer que você que precisa estar naquela situação e se moldar para poder fazer tudo isso acontecer, entendeu? É desconfortável, mas é um aprendizado para que nas próximas vezes você consiga, se vier uma situação mais leve, você vai estar preparada e da mesma forma que se vier algo mais pesado, você também vai estar preparado já. Então, quando você sobe esses degrauzinhos, quando você sai aquela sua zona de conforto que você enfeitou do seu jeito, quando você dá esse salto, a gente começa a melhorar e realmente se torna mais consciente. É isso mesmo. Alguém quer falar mais alguma coisa desse discurso? Não. Eu acho que ele foi muito esclarecedor nesse sentido da gente entender muito essa questão de sentimento e pensamento, e é muito interessante como ele prepara a gente para o próximo, né? Porque ele vem falando muito dessa questão do sentimento, do pensamento, do autocontrole, da autodisciplina, e aí ele entra no 9º, É. né?
Que aí ele fala muito, como você falou, né, da meditação, da gente aprender a se conectar, né? E eu acho que essa é um verdadeiro desafio para a gente que está num mundo muito conectado. Por quê? Porque silenciar, ter aquele minuto onde a mente literalmente consegue parar sem pensar em absolutamente nada, é muito difícil ter esse autocontrole. Porque essa meditação é o esvaziar mesmo. Essa Sim. conexão, quando ele fala aqui, é que quando eu me esvazio de tudo, eu entro num estado de quase transe, né? Quando a gente fala muito dessa questão de meditação, a gente lembra muito da Índia, porque eles entram muito facilmente nessa questão dos transes, né? Que é onde eles entram ali naquele transe e ninguém pode mexer, porque a pessoa está em transe e você tem que esperar ela retornar, e ela vai vir no tempo dela, né? Então, é a mesma coisa. Essa questão quando ele fala da meditação, é para a gente começar a trabalhar o esvaziar, porque a gente só consegue preencher se a gente esvazia. A gente não consegue preencher se a gente está cheio de informação, não adianta. Quanto mais informação você tem e quer reter, isso é um problema. Porque se eu quero reter, eu paro o fluxo. E se eu paro o fluxo, eu deixo de ser abundante, eu deixo de ser próspero, porque eu estou presa, né? Eu me prendi. Então, quando ele fala muito quando ele começa esse discurso falando na questão dessa meditação, ele está falando explicitamente assim, esvazie para poder se preencher. Você precisa ter esse momento de literalmente desconectar. Ele até fala que nessa meditação você não pode ficar pensando nas coisas da sua vida, dos seus problemas. Não, é o momento em que você realmente vai esvaziar de tudo. De pensamentos, de sentimentos, não vai. É nada. É absolutamente nada. E esse processo é muito complicado, gente. Eu vivo uma eterna luta com esse processo para conseguir ter esse momento assim completo de desligar no nível que eu não pense em absolutamente nada. É muito difícil para mim ainda. Pensar em nada, 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 nada. Eu não consigo ainda. Eu tenho uma verdadeira dificuldade, assim, Não, eu fico entrando no estágio mais de contentamento, né? A gente vê naquele estágio de contentamento. falando bem sinceramente, quando eu meditava, eu conseguia questão dos raios. Sim. Lembra que a gente fazia as colunas, azul, Uhum. dourada, rosa, né? E aí eu conseguia, mas eu não pensava em nada, só naquilo ali, eu direcionava, Sim. eu me movimentava ali, dentro daquela energia, mas assim, pensar em nada, nada, para mim ainda não Nada e nada. Porque é justamente o que Cristo fazia. Quando você fala muito dessa coisa de Cristo, quando ele ia se conectar mesmo, ele literalmente, você via que ele queria aquele momento para ficar totalmente isolado. Por que ele queria ficar totalmente isolado? Porque ele queria ter um momento de esvaziar, porque ele estava ali numa energia absurda. E chega um momento que é tanto yin que ele precisa do yang. E para ele precisar do yang, ele precisa esvaziar. Eu preciso tirar tudo agora, literalmente ficar no nada. E no nada você está no todo. Lembra do livro Sim. É tudo, nada e o todo. Entendeu? Então, no nada você está dentro do todo. E nesse momento você literalmente não tem nada. Por exemplo, a gente trabalha muito, né, quando você fala da questão dos raios, é a visualização criativa, né? Que a gente vai direcionando a nossa energia para fazer esse processo, seja para nós mesmos, seja para doação para o universo, seja a forma como for. É um processo meditativo, mas é um processo de visualização criativa, onde você está sendo conduzido e está seguindo esse fluxo. Já a meditação, quando ele fala, é muito nessa questão de eu literalmente apagar qualquer informação e eu me ligar apenas com nada. Lembra daquela história do Matrix? Pronto, Matrix. Quando o Matrix ele consegue entrar no Matrix mesmo, que ele tem que aprender, lembra que ele tem que aprender a fazer as coisas? Aí, quando ele entra num quarto branco, sem nada, lembra? Eu não sei se vocês lembram.
no quarto branco, e aí ele diz assim, o que é que você tem que aprender? Aí ele só precisa aprender isso. Aí vem aquelas informações, porque ele primeiro esvaziou para depois entender o que ele precisava aprender. Sim, sim. Mas Entendeu? eu não consegui o nada, eu vou fazendo o que eu consigo. É por isso que eu estou falando que é um processo. Até hoje eu tenho dificuldade, gente. É isso que eu estou falando. Não é porque você não conseguiu que você não vá tentar. Entenda isso. Entenda isso, não é isso. É por isso que ele fala muito dessa questão da disciplina. O processo meditativo, ele não acontece da noite para o dia, não. É um processo de desapego. E para a gente que está literalmente nesse momento, por isso que eu estou falando, para a gente é muito difícil ainda, porque a gente vive num mundo de muito fluxo de informação. Então, a mente não ela está acelerada. E a gente está vivendo um momento muito de aceleração. Mais do que o normal. Você vai se pegar a gente anos 80 e os anos agora, 2020, é um verdadeiro turbilhão de informação. Então, já é muita coisa você conseguir fazer a visualização criativa, porque você, pelo menos, parou para fazer esse movimento de conexão com a energia, entende? Então, é isso. Então, assim, a gente tem que estar muito atento nessa questão, porque e entender que a gente precisa preencher, mas a gente também precisa esvaziar. Esvaziar, verdade, uma vez. Verdade. Tá? Que a gente vai enchendo, vai chegar um momento que não cabe mais, e a gente querendo pressionar cada vez mais e não vai conseguir, porque não vai dar. Então, eu tenho que deixar fluir, eu tenho que deixar passar. Entendeu? Olha, por isso que eu falo muito isso. Desculpa. Pode falar, Cláudia. Sem querer interromper. Tão linda essa passagem que ele diz assim, ó. Eu sei que é difícil fazer isso, mas é muito linda também a passagem. É assim, na página 77. O discípulo ou qualquer indivíduo que pretenda progredir rapidamente na luz não deverá jamais adormecer sem ter conscientemente emitido amor a toda pessoa que sinta tê-lo prejudicado em qualquer época. Aí vem o Ho'oponopono de novo, né? Aí é um sentimento de Ho'oponopono, né, Andressa? Não é aí pode ali conta, mas você sentir, né? Porque você vai fazendo tanto ele, assim, por exemplo, essa questão das orações. A gente fez tantos anos essas orações que existe um ritmo que, se você falar as orações naquele ritmo, imediatamente eu me coloco, eu posso estar fazendo o que for, acho que eu posso estar correndo. Se alguém falar as orações naquele ritmo que a gente fazia nas reuniões, imediatamente minha mente e meu coração se propõe, se conecta exatamente para receber, para se doar, para se reunir. Entendeu? Então, ele é igual ao Ho'oponopono. Se você fizer realmente várias vezes, ele vai entrar, né? Ele vai entrar e vão existir várias palavras e situações e sentimentos que vão servir de gatilhos para ativar aquele Ho'oponopono no seu dia, mesmo sem você estar ali passando as continhas. Exato. É isso mesmo. Então, é isso que eu vejo que ele colocou aqui. Porque é impossível a pessoa passar o dia me fazendo raiva e de noite eu morrer de candura. Simplesmente tem que ter uma força por trás para ajustar equilibrar. Isso. E transmutar, né? Porque eu não me lembrava se nesse livro a gente falava muito da chama violeta, mas não, né? Assim, porque assim, ele fala de uma forma muito suave da chama violeta, porque ele fala da transformação. No momento que eu toco na transformação, eu já estou usando a chama violeta. Né? Entendeu? Exatamente. Eu estou mudando o meu nível de consciência. Eu estou saindo dessa consciência mais carnal para uma consciência mais de como eu influencio profundamente nesse meu processo. E ele fala uma coisa muito grande, que a gente tem que aprender a não ficar preso nas memórias. Né? Nesse primeiro momento, ele fala muito isso, ó, não ficar preso nas memórias, nas condições, né? E a gente não ter aquela coisa de que, assim,
eu estou presa nessa situação, eu estou nessa situação, e eu ser o algoz de mim mesmo. Quando eu falo algoz de mim mesmo, é de eu não me perdoar por passar por situações que ainda não consigo ultrapassar. Entendeu? Tá lá o algoz ainda, né? Aí eu ainda estou lá me açoitando. Não basta só a situação, eu ainda estou me açoitando. Entendeu? Então, aí onde eu entro, que aí a gente tem que entender que, por mais que a gente ache que, eu preciso passar por isso, porque em outra vida eu passei por isso. Não, eu não preciso. A vida Não já preciso. fez. A vida já fez o seu caminho. Né? Entendeu? Então, o que eu preciso entender? O que eu preciso? Assim como nessa própria vida, às vezes você está achando que precisa passar por determinada situação, porque em algum momento você fez algo que você achou que merece, que agora é merecedor disso. Não precisa você ser mais um algoz. Você só Verdade. precisa entender. Entendeu? Você só precisa aceitar, você só precisa se perdoar. Eu me perdoo, como eu te perdoo, como eu as compreendo. Andresa, eu quero fazer esse agradecimento aqui na reunião, porque eu sei a importância que tem a reunião. Eu só comecei a olhar para mim com essa absolvição, certo? Esse sentimento de me absolver, de me permitir, depois que eu comecei a conversar com você. Que bonitinho. Pois é, muito, 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 muito obrigada. Porque eu trazia muito fortemente essas culpas, né? Até porque me foi revelado, sem nem eu procurar, me foram reveladas várias coisas sobre encarnações minhas passadas, e umas eram até bem interessantes, mas outras a pessoa era da pesada. E aí a gente carrega, fica arrastando cruz que já queimou, meu filho, já queimou, já foi abduzida, já virou pó, já nasceu, foi outra planta, né? Então, isso é uma coisa, quando você fala sobre isso, eu sei o poder que isso tem na sua vida. Você me abriu os olhos, assim, de uma forma muito bacana e muito sutil, assim, muito despretensiosamente. Eu agradeço, assim, eu nem percebo tanto assim, porque para mim, eu acho que a gente tem que se acolher, antes de mais nada, assim. Eu já passei por muitas situações que eu poderia não ter passado, poderia ter evitado, mas é aquela situação em que você tem outras dores que estão lá veladas, e que nessas situações elas se apresentam, porque elas vão lhe mostrando onde é que é a sua. Eu digo que a gente tem muita coisa de. Como eu posso falar a palavra que não está me vindo na mente, mas assim, a gente sente muita falta das coisas, né? A gente precisa se preencher, e às vezes algumas pessoas entram nessas faltas, né? E a gente permite algumas posições que talvez, se a gente não tivesse essas faltas, elas não fariam, entendeu? Porque você teria uma outra consciência para que isso não acontecesse, né? Você não se fragilizaria tanto. Tanto, exatamente. Então, aí é onde entra a coisa de eu me perdoo, aí entra muito a questão de você se perdoar, de você se aceitar, e isso teve o seu fundamento, essa falta me mostrou isso que eu precisava, e agora já pode ir, porque eu já não tenho mais essa falta. Então, são essas coisas que vão te trazendo uma felicidade que não tem tamanho, porque é um contentamento você para com você. Não é um contentamento com o outro, não é um contentamento com ninguém, com necessidade de validação de seu ninguém, é uma validação de mim para comigo. Essa validação não tem preço. Verdade. Essa validação não tem preço. A meta é essa. Essa Entendeu? é a meta. Né? Essa você interage com todos, você vem para interagir com todos. Mas a meta é em você. É em você, exato. A meta é em você, é de você olhar para você há 10 anos atrás e você olhar para você hoje, 10 anos depois, e assim, nossa, muito obrigada, porque eu consegui evoluir, eu consegui chegar no nível de consciência que hoje, por exemplo, talvez nessa situação que eu estou passando hoje, se fosse meu eu de 10 anos atrás, ele não teria tanta consciência assim.
Entendeu? Verdade. Então, é essa generosidade que a gente tem que se dar, e é isso que nesse capítulo ele fala muito, quando ele fala do perdão, né? E aí, esse auto-perdão, ele é extremamente necessário. A gente não consegue passar, evoluir, melhorar, se a gente não adotar esse auto-perdão. A gente não precisa ser mais um algoz na nossa vida, a gente só precisa ser esse Jesus na nossa vida. Precisa de amorosidade. A gente só precisa ser essa colheita que é Jesus. A gente pode aceitar esse Cristo que eu tenho dentro de mim, que ele está Ele deixou um comigo. pouquinho dele conosco, né, Andressa? Então, assim, eu tenho o meu Cristo interno. Então, por que eu não adoto esse meu Cristo interno para dentro de mim? E eu me perdoo, e eu me aceito, e eu sei da minha limitação, mas tem coisas que eu preciso resolver e outras eu preciso deixar que tudo tem o seu tempo. Entende? Verdade. Eu não preciso, eu tenho muitas coisas para resolver. Eu entendo que eu tenha. Ninguém é perfeito, mas eu tenho degraus para seguir. Eu não vou sair do primeiro degrau para o quarto, porque não vai ter como. Então, eu vou ter que passar cada um deles. Então, eu sei que eu tenho uma coisa para resolver no quarto degrau, mas antes do quarto eu tenho o primeiro. Então, eu tenho que vir para cá. Eu volto para cá. Aí eu vou trabalhando isso aqui. A minha primeira coisa é ser trabalhada a minha criança, vou trabalhar a minha bichinha, cuidar dela, deixar ela bem saudável, que ela não seja aquela pessoa especulatória, que ela quer tomar conta de tudo. Então, eu Que não ela treinei isso dance, que ela fique tranquila, que ela fique se sinta amada, Isso. especial, como toda criança. E ela tem um momento dela, daquele momento da alegria que ela vai poder se desenvolver, mas não precisa ter o momento da birra, porque ela é amada, ela é desejada e ela é querida, né? Aí eu passei por essa criança, aí eu vou trabalhar quem? Os meus pais, as minhas questões paternas, minhas questões maternas. Foi minha adolescente, né, Andressa? Exato, é onde entra a questão de eu ressignificar essas questões, agradecer a força, entender da onde vem a minha força, entendeu? Verdade. Isso é um processo. Fiz isso, aí você vai vendo que nesses processos você já vai trabalhando muitas emoções. Oh, Muitos comportamentos, muitas projeções que você faz nas pessoas e nas coisas que vão sendo literalmente supridos, porque você vai trabalhando as faltas. verdade. Você vai trabalhando, e são faltas que você, por estar tão distante daquele seu eu pequeno, você meio que se desconecta. E você tem a falta que você não sabe nem de onde é que vem, nem de onde vai. É quando você volta lá para aquele primeiro degrau, é onde você vai começar a olhar, sabe? Então, assim, como é que eu digo isso? Porque eu muito trabalhei essa criança, assim, eu tinha uma criança extremamente ferida, porque ela não foi criança, como eu já expliquei, inclusive, na minha passagem É uma de mocinha. criança, ela não foi criança, entendeu? Ela foi um adulto mirim, né? Aquela pessoa não tinha aquela coisa da espontaneidade, não tinha aquela coisa, não tinha aquela coisa da criança, tem alegria, mas não era a mesma coisa da alegria da criança, era a alegria de adulto. Podia relaxar. Não podia relaxar, não tinha como, na adolescência a mesma coisa. Então, foi seguindo um processo que culminou em muitas dores e muitas faltas que só vai sendo percebido no momento que você vai pegando um livro como esse, né? Você vai fazendo uma constelação, você vai fazendo uma limpeza, você vai fazendo uma interiorização, vai fazendo o meia-culpa. Quando eu falo meia-culpa, não é eu dizendo, meu pobre alma, mas eu me percebendo, me vendo e vendo as minhas necessidades, vendo as minhas faltas e o que eu preciso fazer para melhorar. Né? Então, esses ressignificar, esses acolher, tudo isso que a gente não foi ensinado. É A verdade. gente não foi ensinado a nos acolher. A gente foi ensinado a ser rígido, a ser cruel, a ser extremamente intransigente. Nós fomos criados nessa cultura. Então, a gente tem que fazer o quê? A desconstrução de tudo isso. Eu posso não estar bem hoje e está tudo bem. Verdade. Faz parte. Eu não estou bem hoje. Pronto, eu não estou bem. Não estou bem, eu posso não estar bem e está tudo bem. E está tudo bem. É o meu processo. É um processo
isso meu, não tenho nada a ver com você. Ali eu vou precisar gritar com alguém? Não, eu vou tentar não me envolver com ninguém naquele momento, porque eu estou num processo que me cabe ficar mais quietinha. Então, quanto menos eu falar, melhor será, para mim e para o outro, porque naquele momento eu vou estar muito reativa. Verdade. Então, e esse é um processo que a gente vai aprendendo com o tempo também, porque até então, até nessas questões de não estar bem, muitas vezes você acaba sendo mais grosseiro, mais estúpido, mais ignorante, menos paciente, mais intolerante. Por quê? Porque você está naquele momento. E quando você aprende a acolher isso, você, literalmente, assim, depois a gente conversa. Agora deixa eu ficar aqui quietinha, eu estou só fazendo uma coisa, depois a gente se fala, entende? Então é isso que você vai fazendo no processo do acolher. Se você fica nesse grito de que tá tudo bem, tá tudo ótimo, eu não acolhi. Aí também você não esvaziou, e aí quando vem alguma coisa, você já dá um... Tá só Chega para lá, aonde você começa a ser estúpido, ignorante, por quê? Porque não cabe mais. cheio, O recipiente está cheio. tá cheio, precisa esvaziar. Verdade. Amiga, amanhã tem mais 2, né? Ou não? É só na quarta? Não, acho que é na outra quarta, o Gerson disse que é na outra quarta. É melhor, viu? É na outra quarta, porque senão vai ficar muito tenso, gente. É na outra quarta. Na outra quarta. Eu vou até olhar o nosso calendário, mas amanhã eu acho que não é bom, não. Porque a gente já está trabalhando muito esse. É sério, gente, pelo amor de Deus. Gente, esse aqui não é brinquedo, não, hein? Tá? Mas não se preocupe, não, que toda quarta-feira, de 15 em 15 dias, nós estaremos ali, lindas e belas, fazendo esse trabalho. Tranquilo. Não irei mais fazer a doação energética em outro local. Entendeu? Querida. O aprendizado ficou, entendi perfeitamente, aceito e compreendo. Não, quanto a isso, a única coisa que eu tenho a dizer, que para mim foi tranquilo. Eu fiz o meu estudo em casa, né? Perguntei algumas coisas a você. Antes que você respondesse, eu até... Você estava ocupada? Eu até já entendi. Tá, não, Andressa, não precisa, porque eu percebi que você estava ocupada. Então, isso faz parte. Né? Isso faz parte. Isso é normal. A gente está... É o que a gente acabou de falar. Meu amor, esse mapa aqui, o mapa do tesouro, ele, meu amor, é ritmo de Ana Jones, viu? Ele é. O Gesso botou aí, dia 29, viu? É brinquedo, não. A vida começa a... Mas é isso mesmo. E assim, eu como já tenho um processo de aceleração, então tudo fica assim meio que, tipo assim, é manhã, tarde, noite. Tipo assim, vai em blocos, assim, sabe? Muitos blocos. E aí, assim, o Gesso botou aqui que é dia 29, então é na outra quarta-feira mesmo, não é nessa agora. Eu perguntei só mesmo para poder... Pois é, porque eu também não me lembrava. Aí o Gesso, não, ele me fala... Aí quando eu disse, Gesso, amanhã também vai ter outro, né? Ele disse, não é amanhã não. É na outra quarta. Eu disse, então é porque... Tá. Aí um dia entra a questão de, pera, calma, tenha calma. Tenha calma com a Andressa. Tenha calma, esvazie, tenha calma, se esvazie. E essa coisa importante da gente fazer esse acolhimento, Cláudia e todos vocês, né, Isa, Gerson, porque é através desse processo de eu me autoacolher, de me aceitar e de aprender a esvaziar que eu vou começar a trabalhar muito em minha vida a prosperidade e a abundância. Verdade. Entendeu? Por quê? Porque eu não estou mais açoitando, eu não estou mais com aquela energia de reação, eu já não preciso... Exato, por isso que eu estou entrando nesse detalhe, entendeu? Eu não preciso mais me açoitar, eu aceito, e aí eu entro com esse... Eu posso ficar de bem, e aí é isso que eu preciso entender, para poder entender como essa prosperidade chega em minha vida, como essa abundância fica na minha vida. E a prosperidade em todas as áreas, não apenas na financeira. Exato, quando eu falo isso aqui de abundância e prosperidade, eu não estou me referindo só a dinheiro,
Eu estou me referindo em todos os sentidos, na questão familiar, na sua questão emocional, de Todos os relacionamento, relacionamentos, né? na própria contato com as pessoas, até aquilo que você precisa, que você nem pediu ainda, a coisa já chega, entendeu? Você nem chegou a dizer, eu preciso de... Não, só em você estar ali naquela energia, a energia já chega. É impressionante como você vai abrindo esse campo, que mesmo sem abrir a boca para fazer o pedido, a coisa chega. A coisa chega, ela vai chegando, e aí você vai adotando essa visão de abundância e prosperidade na sua vida, e você vai achando aquilo tão natural que você acha que é natural para todas as pessoas. Que é um outro ponto. Que quando você começa a conversar com as pessoas sobre algumas coisas que chegam para você muito naturalmente, as pessoas dizem, mas como é que tu chegou nessa informação? Como é que tu não sei o quê? E aí você começa Exato. Aí você começa a prestar atenção que não é você está numa energia diferente. É o olhar, é o olho. É o olho. Exato. É assim como você na questão da loja de perceber coisas que ninguém percebe. Só você. Assim como o Gerson na área dele, ele percebe coisas e ele faz coisas que ninguém vai conseguir fazer. Entendeu? Assim como o Isa também no processo dela, vai ter coisas que ela vai perceber e que ninguém vai perceber. Por quê? Porque cada um está no seu grau de desenvolvimento dessa prosperidade, dessa abundância. E às vezes ele a abre gente, muito nisso. quando a gente... Desculpa, Andresa. Não, Às vezes a gente, quando está nessa busca e vê que as outras pessoas não estão na mesma vibração, quando a gente já está sem alguns véus, quando a gente já começa a entender a questão da energia, às vezes a gente não se encaixa muito, a gente olha, vê aquelas coisas assim, acha vago, acha raso, e você, como a Andressa falou, você começa a perceber as coisas antes e as pessoas, não vai ser assim, não. Aí vai, acontece aquilo, vai, é daquela forma, sabe? É bem interessante essa questão de você, quando você consegue se limpar, se reconstruir e conseguir, como é que eu posso dizer? Emitir essa boa energia, né? Essa energia, ela vai vindo de acordo com o que você precisa, como a Andresa falou, e a Claudinha também. Antes mesmo de você pedir, antes mesmo de você você é igual o Correios, piscou, chegou. É a expectativa, né? Que ele fala no capítulo 8. A expectativa, ela é uma coisa extremamente potente, né? Poderosa, e convém manter a expectativa. É muito... Ela se manifesta sempre, né? Ele fala que ela manifesta sempre. Se você mantém o seu foco, que é uma expectativa daquilo que você não está nem vendo, antes mesmo de você pedir, e ainda tem mais, né, Andresa? Que às vezes você está ali no seu raciocínio, aqui no dia a dia e tal, mas tem coisas porque são duas presenças, o inferior e o superior. Sim. Né? Sim. Eu tenho as percepções do meu ego e tenho as percepções superiores que às vezes eu não assimilei. Sim. Né? Essa minha percepção do meu eu superior, ela pode muito bem ser quem sustenta uma expectativa que limpa, né, Isa? Que vai trazendo essa novidade. Muitas vezes antes de você mesmo pedir. Seu ego ainda não percebeu, mas a sua alma já percebeu. Já percebeu? Aí, às vezes, você tem, por causa, por exemplo, de questões mal resolvidas, a criança ferida, alguma coisa assim, você tem um ego tão frágil que você não consegue perceber. Você tem uma arrogância consigo mesmo tão estúpida que você não consegue perceber para você mesmo. É bem idiota, mas é assim mesmo. Já quer falar alguma coisa? Gerson? É porque travou aqui. Ah, tá. Cadê tu? Cadê tu? Travou aqui.
Não, só concordar mesmo, que eu fiquei com essa oração para mim aqui, né? Esse decreto. Eu sou a lei, eu sou a justiça, eu sou o juiz e eu sou o júri. Sabendo que eu sou é todo-poderoso, afirmai que unicamente a justiça divina pode se manifestar sobre a questão. Falando, como vocês estavam falando, aquela que mantém os pensamentos daninhos, né, em relação a terceiro, está na realidade destruindo a si próprio, seus negócios, interesses. Não há meio possível de evitar isso a não ser que o indivíduo desperte e conscientemente inverta as correntes, né? O ciclo, inverta como eu O tinha polo. falado no início, né? Cadê? Onde é que está aqui? É isso mesmo. Aí o fluxo, né? Seguir o fluxo, se perdoar e deixar seguir o fluxo. Porque assim, eu vejo situações, pelo menos que aconteceu comigo, eu tinha duas pessoas que eu tinha um ranço muito grande. E eu voltei a trabalhar com essas pessoas. E agora em outra situação, que eu sou subordinado a elas. E assim, é um negócio tão. Eu rezo tanto para eles, e assim, eu tô lá, não tenho contato com eles, eles são meus chefes, e já vi dizer que eles queriam me botar para fora, isso tem quase 2 anos. E eles nunca me botaram para fora, nunca me tiraram. Aí também, porque o meu trabalho é bom, eu faço o que eu faço é bom, e eu cobro barato para eles, que eles, se eles fossem pagar, seria mais barato. Mas eu deixei de transmitir pensamentos negativos para eles, e eu perdoei-os e me perdoei pelo que aconteceu. São águas passadas, sinceramente falando, são águas passadas. Uma coisa boa. O discípulo ou qualquer indivíduo que pretende progredir rapidamente à luz não deverá jamais adormecer sem ter conscientemente emitido amor a toda pessoa que você sente que tê-lo prejudicado em qualquer época. Este pensamento de amor partirá direto como uma flecha para a consciência do outro indivíduo, porque não pode ser detido. Lá, gerando sua qualidade e poder, que voltarão a vós tão seguramente como irradiastes. É perdoando que se é perdoado, é dando que se recebe. A oração de São Francisco colou muito bem aqui. Aí, para finalizar, não há talvez um único elemento tão responsável por tantas condições doentias do corpo e da mente como um sentimento de ódio emitido contra outro indivíduo. Como a gente falou já no início, eu também falei que está em você esse sentimento, não está no outro. Você está emitindo, pensando que está emitindo ódio para ele, não, está vindo para você. O cara nem sabe o que está se passando, tal. Como eu tinha um ranço de uma pessoa e depois virei muito amigo dessa pessoa. Por quê? A gente se prende também com o que os outros falam. Aí eu aprendi, nunca vou julgar ninguém pelo que as pessoas estão dizendo. Como teve uma pessoa que a gente contratou numa época que todo mundo dizia, rapaz, não contrata esse cara não. Esse cara vai te dar trabalho, esse cara é problema, tal. Realmente ele foi problema, mas assim, todo mundo muda, né? As pessoas mudam, as pessoas têm que ter oportunidade. E aí, pô, esse cara trabalhou 9 anos com a gente. É aquela coisa, todo mundo erra. Aí falando da criança, né, eu lembrei aqui e botei para ver a letra do Herê, né, do Cidade Negra. É muito importante. Para entender o Herê tem que estar moleque. Tem que conquistar alguém que a consciência leve. As semanas que tudo vem, as semanas que é seca pura. As selvagens que são do bem, a sequência do filme muda. Cara, a letra é interessante. Eu busco sempre música, porque tem música que, na outra vez foi Quimeras do Zero, né, que eu vi que cabia naquilo ali, e essa vez foi o Herê, pelo que vocês falaram aí, por tudo. E é isso, finalizando. E interessante que você tocou num ponto que eu ia falar justamente isso, da gente ter cuidado com a questão dos comportamentos de crítica, de condenação, de julgamento, com relação ao outro,
Porque essa energia que a gente vai e envia, ela volta, e ela volta amplificada para a gente, né? Ela volta amplificada para a gente. Então, a gente vai receber esse retorno dessa energia de uma forma muito mais intensa, né? Então, a gente tem que se concentrar em quem? Na gente. Ah, o fulano não é o fulano. Se o fulano está te trazendo essa energia, vejam que ponto, qual é a escassez que está tendo, que você pode mudar, porque o outro é só uma consequência. As questões mesmo são só nossas, como a gente fala desde o início do livro de Ouro, ele fala muito que eu sou o que eu ressoo para o meu mundo. E se as pessoas entram nesse universo e há um choque energético entre eu e essa pessoa, é porque eu deixei alguma brecha ali que permitiu que essa energia entrasse. E aí é onde entra a questão de eu analisar essa falta que permitiu que essa energia se conectasse comigo. Por exemplo, eu tenho energia muito forte porque eu tenho um verbo muito forte. Eu tenho um verbo terrível. E eu tenho uma falta, que é uma falta tipo. Se uma pessoa, eu tenho conhecimento de determinada situação, de determinado assunto, e você vai conversar comigo sobre aquele assunto, você pode discutir a sua visão sobre aquele assunto, mas você não pode anular o que eu tenho de visão sobre esse assunto. Aí é onde entra a minha falta. Porque é onde entra a minha falta, porque eu tenho a questão com a questão do desrespeito muito forte comigo. Então, quando entra essa visão do desrespeito comigo, de querer ser maior e querer diminuir, aí vem o senso de justiça muito forte. Aí vem a força do verbo que vai lá em cima e ele entra no outro de uma forma extremamente executora. Aí vai fazer que nem assim, ó, entra o meu Xangô, literalmente, entendeu? Aí vai com toda a força de Xangô nessa injustiça. E aí, onde é que eu tenho que trabalhar? Essa falta, entendeu? Dessa questão. Por que que eu me sinto desrespeitada? Se o problema é do outro. Entendeu? Por isso que eu estou entrando nessa questão de que se o outro vem e entra nesse ponto, é porque existe uma falta em mim, não é no outro. O outro é só uma amostragem do que eu preciso ver dentro de mim para trabalhar e fechar aquele campo para que aquela energia não chegue mais. Entendeu? Não é que ela vai deixar de existir, ela só não vai ter mais a entrada no meu campo. Entendeu? É por isso que é muito suave a questão. Ela é muito suave. Ela vai lá naquelas energias que a gente não quer ver, não quer perceber, e a gente é mais fácil dizer, fulano é porque o fulano é desrespeitoso. É muito fácil dizer que fulano é desrespeitoso, que eu assumi, que eu abri meu campo. Eu estou chegando a conclusões aqui que já está mudando. Fala, Isa, mulher que levantou a mãozinha, diz aí. Tá dando um negócio já, tô falando Coisa que aconteceu muito comigo, muito recente, de ter uma pessoa no trabalho que ela mexia comigo, ela sentava de frente para mim e ele chutava os meus pés de propósito. E eu, como a minha boa criança ferida, eu ia revidar. Teve um dia que eu não suportei mais e fui pedir ajuda, porque eu realmente estava para voar no pescoço dele e arrancar o pescoço dele. Mas, com esse todo um tratamento, com as terapias, né, com essa busca de curar essa abençoadinha que mora em mim, que é mais forte do que eu já melhorei. Foi até um ponto que a Andresa falou: "Ó, fulano mexe contigo, mas tu não tá mais nem aí", entendeu? Não te atinge tanto. Por quê? Porque eu já percebi que eu já consegui indo curar algumas questões, né, porque como uma pessoa, mexia muito comigo, mexia e indiretamente ou diretamente mexia logo com a minha criança, né, ou que eu ficava muito vulnerável, muito sutil, e eu queria porque queria revidar, entendeu? Então já tô conseguindo dar uma seguradinha. De vez em quando ali ela aparece quando eu vejo um bonequinho bonitinho, mas vamos controlando aos poucos. É isso. E o que é que a senhora ficou aí percebendo que começou a rir? Ixi, Maria, foi muitas percepções.
informações que ela não conta. Mulher, é porque eu estou trabalhando com uma menina e a menina tem muita coisa. Eu já identifiquei a Cláudia todinha dela, entendeu? Já fiz lá a leitura lá. Eita, Cláudia aqui, Cláudia ali, Cláudia acolá. Beleza. Aí tu falando aí, da gente identificar, mulher, eu identifiquei mais outra porção Cláudia nela, entendeu? Digo, gente, é isso mesmo, é isso mesmo. É praticamente um reflexo ali, uma imagem holográfica ali, minha ali, falando comigo, sabe? Mulher pelas horas que são. É incrível, realmente, é verdade. Tudo que te incomoda, pode procurar. Incomodou do outro, é teu, querido. É teu, é teu. Não tem como correr. É teu. É por aí, gente. Então, assim, eu acho que deu para a gente ter uma noção boa, né, do que foi esse livro. Eu achei, assim, muito bom, né? E tem um decreto que eu achei lindo, que esse decreto eu já vou começar a gravar ele, porque eu achei ele perfeito. Na página 78, lá no final. A presença eu sou me veste com meu eterno Ah, transcendente traje de luz. Isso realmente se verifica no mesmo instante. linda demais. Eu achei Achei, lindíssima. assim, ela lindíssima e eu finalizo com esse decreto porque ele realmente foi muito, 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 muito perfeito. Nesse sentido, Muito. ele realmente trouxe, assim, ele casou o final para mim, né? Ele finaliza me trazendo esse traje que me veste com o meu eterno e transcendente traje de luz. Eu já me vi todinha de traje de luz, literalmente, né? Então, assim, como a gente tinha colocado que a gente vai ficar fazendo as visualizações, aí eu queria saber se vocês querem fazer a visualização e aí depois a gente faz o encerramento, porque, gente, eu percebi que na reunião passada eu fiz a visualização e eu não fiz o encerramento com vocês. Ai, eu não percebi. Eu percebi quando eu fechei, eu disse, não, agora eu vou encerrar eu e vocês. Aí eu encerrei a reunião, porque eu não tinha encerrado com vocês, eu não podia deixar aberto. Depois é que eu vi que eu não tinha encerrado, entendeu? Porque eu estava tão envolvida ali naquela energia que eu literalmente apaguei e acabei me despedindo de vocês. Quando eu vi, eu não tinha encerrado. E eu disse, gente do céu, Mas é isso misericórdia. mesmo. A gente ainda não está nem num terço do livro. A gente ainda organizando o nosso padrão. Vamos ter É, exato. Aí eu peguei e disse, não, pera, deixa eu voltar aqui e pedir perdão aí as pessoas, meus divinos mestres, e vamos encerrar nós aqui. Depois a gente encerra com o pessoal, na próxima reunião a gente encerra todo mundo junto, mas enfim, vão ficar nessa luz. E Vamos lá. aí, vocês querem fazer a visualização ou querem que eu faça a visualização? Eu quero que você, assim, eu não quero fazer visualização. Eu Tá, falo, tá. Então a gente vai fazer a visualização, viu, Davi Salles? Você vai ficar bem quietinho, que agora eu vou fazer uma visualização criativa. Se você quiser participar, pode participar também, viu? tá bom. Ai, que Então, a gente vai... maravilha. Pois é, ele está aqui com um amigo dele conversando, aí eu disse, agora você vai ficar bem quietinho, que a gente vai fazer uma visualização criativa e aí você não vai falar, não. Então, a gente vai iniciar, gente, fazendo um desligamento aqui dessas energias do nosso dia, das nossas coisas, enfim, trabalhando muito a questão da respiração. Então, vocês vão fazer aí uns 3 processos de respiração, como eu já falei na reunião passada, a gente inspira, segura, solta, prende novamente, e a gente vai fazer esse processo 4 vezes, tá? Quando eu finalizar a 4ª vez, eu já vou iniciar fazendo a limpeza dos chakras, tá bom? E aí vocês vão se visualizando nessas energias, ok?
Agora vamos visualizar os nossos 7 chakras. Nosso chakra coronário, nosso chakra terceiro olho, nosso chakra laríngeo, nosso chakra cardíaco, nosso plexo solar, nosso chakra abdômen e nosso base. E a gente vai fazer agora um processo de limpeza em cada um desses chakras, visualizando essa energia da chama violeta em nossos chakras. Eu vou falando e vocês vão sentindo essa energia passar por cada um dos seus chakras, certo? Meu chakra coronário é uma lótus em chama violeta. Meu chakra coronário é uma lótus em chama violeta. Meu chakra coronário é uma lótus em chama violeta. Meu chakra coronário é a pureza que Deus deseja. Meu chakra coronário é a pureza que Deus deseja. Meu chakra coronário é a pureza que Deus deseja. Meu chakra terceiro olho é um olho em chama violeta. Meu chakra terceiro olho é um olho em chama violeta. Meu chakra terceiro olho é um olho em chama violeta. Meu chakra terceiro olho é a pureza que Deus deseja. Meu chakra terceiro olho é a pureza que Deus deseja. Meu chakra terceiro olho é a pureza que Deus deseja. Meu chakra laríngeo é uma roda em chama violeta. Meu chakra laríngeo é uma roda em chama violeta. Meu chakra laríngeo é uma roda em chama violeta. Meu chakra laríngeo é a pureza que Deus deseja. Meu chakra laríngeo é a pureza que Deus deseja. Meu chakra laríngeo é a pureza que Deus deseja. Meu chakra cardíaco é um coração em chama violeta. Meu chakra cardíaco é um coração em chama violeta. Meu chakra cardíaco é um coração em chama violeta. Meu chakra cardíaco é a pureza que Deus deseja. Meu chakra cardíaco é a pureza que Deus deseja. Meu chakra cardíaco é a pureza que Deus deseja. Meu chakra plexo solar é um sol em chama violeta. Meu chakra plexo solar é um sol em chama violeta. Meu chakra plexo solar é um sol em chama violeta. Meu chakra plexo solar é a pureza que Deus deseja. Meu chakra plexo solar é a pureza que Deus deseja. Meu chakra plexo solar é a pureza que Deus deseja. Meu chakra abdômen é a alma em chama violeta. Meu chakra abdômen é a alma em chama violeta. Meu chakra abdômen é a alma em chama violeta. Meu chakra abdômen é a pureza que Deus deseja. Meu chakra abdômen é a pureza que Deus deseja. Meu chakra base é a energia atuante da chama violeta sobre todos os outros chakras. Meu chakra base é a energia atuante da chama violeta sobre todos os outros chakras. Meu chakra base é a energia atuante da chama violeta sobre todos os outros chakras. Meu chakra base é a pureza que Deus deseja. Meu chakra base é a pureza que Deus deseja. Agora, a gente vai visualizar do nosso chakra base sai um fio dourado. E esse fio dourado, a gente vai pedir agora permissão à Mãe Gaia para se conectar com sua energia. E a gente vai descendo esse fio dourado até a energia do núcleo da Terra, onde está a Mãe Gaia. E vamos nos conectar com essa energia, sentindo toda a energia de Mãe Gaia, sentindo toda essa maternidade, sentindo todo esse amor, sentindo toda essa gratidão. E aí, através desse fio dourado, nós vamos percebendo que essa energia vai se espalhando em nossos corpos, vai se espalhando em nossas pernas, vai se espalhando em nossos
nosso tronco, vai subindo para os nossos braços, para o nosso pescoço, para a nossa cabeça. A gente vai se sentindo todo preenchido com essa energia dourada de Mãe Gaia. E do topo de nossa cabeça saem filamentos dourados, na verdade, filamentos prateados, que nos ligam à energia do Pai, à energia celestial. E agora vamos nos conectar com essa energia celestial, através dos estelares, trazendo essa energia do Pai, da responsabilidade, da força, da visão clara, da energia de realização que vem do Pai. E essa energia vai descendo pela nossa cabeça, nos nossos ombros, nos nossos braços, nos nossos troncos, vai descendo pelas nossas pernas. E essas energias vão se fundindo entre o pai e a mãe. E a gente vai entrelaçando essa energia de Mãe Gaia, essa energia do cosmos. A gente vai recolhendo esses fios dourados, agradecendo ao Pai pela energia doada. Também vamos agradecendo a Mãe Gaia pela energia doada. E agora nós invocamos os nossos anjos de guarda, que se façam presentes e nos mantenham aqui nessa egrégora de proteção. Assim pedimos para o bem-amado Miguel Arcanjo também se faça aqui presente, mantendo guarda nesse propósito de doação para o universo. Também invoco a presença da chama rosa, através da bem-amada Rovena, que ela se faça presente, da bem-amada Mestra Nada, através da sua chama vermelho-dourada, do sexto raio da divindade, assim como a presença do bem-amado Jesus o Cristo, que também se faz através do raio vermelho-dourado, presente aqui também com a gente. Também invoco a presença do chama verde da cura, do bem-amado Hilarion, que se faça aqui presente. Também peço a sabedoria de Kutumi, que também se faça presente. A energia rosa, a energia dourada, a energia azul do bem-amado Miguel Arcanjo, a energia vermelho-dourada do sexto raio, que é a chama rubi, e também a chama verde da cura do bem-amado Hilarion. E juntando-se a ela, a energia da bem-amada Mestra Kuan Yin, com a chama violeta, trazendo a transmutação, trazendo o perdão, trazendo essa mudança de vida e de energia. E precipitando esses raios à nossa frente, nós vamos vendo o entrelaçamento entre eles, e vai se formando uma bola, que vai crescendo no centro na nossa frente, no centro da mesa, onde vocês estiverem. Vocês vão visualizando essa energia cada vez maior. Entrelaçamento entre essas energias torna essa bola totalmente prateada, transparente, translúcida, onde você vê pura luz irradiada de todas as energias dos raios que aqui falei. Agradecendo também a presença de todos esses mestres, de todos os guardiões, de nossos mentores, que também se fazem aqui presentes. E que essa energia, ela vai se expandindo e vai tomando conta de nossas casas. A gente vai sentindo a energia desses raios, né? Dessa energia de transmutação, da energia de cura, da energia do amor, da energia do perdão, da energia da sabedoria, da energia da proteção. Vai se expandindo em cada espaço de nossos lares. Vai tomando posse de nós, de nossos entes queridos. A gente vai visualizando cada um dos nossos entes queridos dentro dessa bola, para que eles se sintam irradiados através dessa energia. E essa energia ela vai se expandindo nosso bairro, vai se expandindo na nossa cidade,
vai se expandindo no nosso estado, vai se expandindo no Brasil, vai se expandindo no mundo, aonde se achar necessário, nas guerras, nos hospitais, enfim, aonde há necessidade que esse raio da transmutação, esse raio da cura, esse raio do amor, esse raio do perdão, esse raio de proteção, esse raio de tudo, enfim, que nós projetamos aqui, possa chegar em cada um desses espaços, em todas as pessoas que estão necessitadas, em todos os doentes enfermos, em todas as pessoas que nesse momento se sentem sozinhas, que elas possam se sentir preenchidas e acolhidas, que elas possam sentir essa energia do pertencimento, que elas saibam que elas fazem parte, que elas não estão sozinhas, que essa luz que nos irradia, que nos protege, que nos ilumina, também está com elas. Que esse raio, que essa energia se expanda no nosso mundo e nosso planeta, e se expanda através do cosmos. Que a gente possa agora se sentir acolhido com esses mestres maravilhosos. Bem-amada Coim, bem-amado Mestre Larion, bem-amada Mestra Nada, bem-amado Mestre Jesus, bem-amada Rovena, bem-amado Arcanjo Miguel, bem-amado Cupim, enfim, que vocês todos, nossas egrégoras de luz, se façam aqui presente e amplifiquem esse trabalho, que cada cantinho desse universo possa receber essa energia que nós estamos doando agora. Agradecemos a todos que participaram desse trabalho, agradecemos aos nossos mestres, agradecemos ao bem-amado Miguel Arcanjo, agradecemos a nossa falange de luz, agradecemos aos nossos anjos de guarda, as nossas egrégoras de proteção, as nossas egrégoras de iluminação, enfim, agradecemos a todos que participaram desse trabalho. E agora nós vamos retornando, voltando aos nossos corpos, sentindo-nos preenchidos e revitalizados com essa energia. Quando vocês voltarem, vocês me avisem.